Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Muniz. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bom, Bernardo, é o seguinte, amanhã o Supremo Tribunal Federal define se o Rio terá eleição direta ou indireta para governador. Mas tudo somado, tudo pelo que está acontecendo, inclusive o Procurador-Geral da República já deu hoje uma manifestação favorável à eleição direta para governador e está encaminhando nessa direção, né? Olha, Sardenberg, difícil fazer previsão nesse momento. O tribunal está dividido. Num primeiro momento, houve 6 votos no plenário virtual a favor da eleição indireta e 4 votos a favor da eleição direta. Só que aí o ministro Cristiano Zanin concedeu uma liminar, suspendendo o processo, mantendo no cargo o governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto, e mandando a questão para o plenário. Portanto, agora no plenário, nesse julgamento desta quarta-feira, é que a gente vai saber qual que é a tendência final do Supremo Tribunal Federal. É uma controvérsia jurídica grande, Sardenberg e Muniz, porque se trata aí de decidir se a decisão de renúncia do governador Cláudio Castro foi uma decisão legal ou foi uma fraude à lei eleitoral. O ouvinte sabe que o Cláudio Castro estava sendo julgado no TSE por abuso de poder político e econômico na eleição de 2022, e todo mundo sabia que ele caminhava para ter o mandato cassado. O que fez o Cláudio Castro? Na véspera do final do julgamento, ele renunciou ao cargo, ele saiu do Palácio Guanabara para não ser saído, e com isso, ele, além de se preservar da cassação, ele interferiu no processo sucessório. E por quê? Porque o governador do Rio não tinha vice, o vice já havia renunciado, Thiago Pampolha, e aí a Constituição do Estado do Rio determina que haja eleição indireta, faltando menos de um ano para o final do mandato. O problema dessa história é justamente que o Judiciário agora está sendo provocado a decidir, a julgar se essa renúncia foi de fato uma renúncia, né, e, portanto, aquilo que se diz em juridiquês, um ato jurídico perfeito, né, conforme a legislação, cujos efeitos devem ser mantidos, ou se foi apenas uma fraude, uma manobra, uma burla à lei eleitoral para garantir que o grupo dele, o grupo político do Cláudio Castro, ficasse no poder. É isso que o Supremo Tribunal vai julgar amanhã, e hoje houve a manifestação da Procuradoria-Geral da República, Sardenberg e Muniz, dizendo justamente que, na visão do Ministério Público Federal, o Cláudio Castro praticou uma fraude, ou seja, ele fez um golpe de renúncia para manter o seu grupo político no poder. A gente sabe que na Assembleia Legislativa do Rio, o grupo do Cláudio Castro tem maioria. Já demonstrou isso há 2 semanas, quando tentou fazer uma eleição relâmpago para botar o deputado Douglas Ruas como governador interino. Pois bem, se houver eleição indireta, tudo indica que o Douglas Ruas será o escolhido pelos deputados para governar o Estado. A possibilidade de uma eleição direta, essa sim, devolveria ao povo do Rio de Janeiro, à população, o direito de escolher um governador. E aí, qual seria a mudança política nesse quadro? As pesquisas apontam uma liderança do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Claro que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? Se houver eleição direta, essa eleição ela ocorreria no final de junho, o eventual segundo turno só em 12 de julho, portanto, ainda um espaço de tempo aí de 3 meses de campanha, de discussão, mas esse é o cenário que se tem hoje, né? O grupo do Cláudio Castro torcendo pela eleição indireta para permanecer no poder pelas mãos da Assembleia. E o grupo do ex-prefeito Eduardo Paes torcendo pela eleição direta, que daria a possibilidade dele chegar ao poder mais cedo. Lembrando que o eleito, em qualquer caso, tem mandato até o dia 31 de dezembro. E terá eleição normal no dia 4 de outubro. É um mandato tampão, é apenas para encerrar o mandato do Cláudio Castro, mandato que seria encerrado no fim agora de 2026. É uma questão jurídica interessante, já existe um precedente no Supremo Tribunal Federal para determinar eleição direta num caso como esse,
É um precedente de 2018 no estado do Tocantins. Agora, a gente tem que esperar para ver o que os ministros do Supremo dessa atual formação vão decidir sobre a situação do Rio de Janeiro. A única certeza que a gente tem, Sarenberg e Muniz, é que hoje o estado do Rio é um estado à deriva. Né? É um estado que o vice-governador já tinha abandonado, que o governador abandonou, que tem um amplo histórico de ex-governadores presos e caçados, e que agora está numa situação de interinidade de um desembargador, de um presidente do Tribunal de Justiça, que ele próprio já declarou não ser preparado para o cargo, ou seja, ele é um juiz, não é um político. Ele está ali cumprindo uma função, né, mantém a lojinha aberta, mas não é alguém que vai fazer grandes transformações, grandes mudanças nesse período de interinidade. Portanto, o Estado é o segundo Estado mais rico da Federação nessa situação de completo desgoverno até que o Judiciário decida como vai ser o processo sucessório. Bernardo Melo Franco. Muitíssimo obrigado, Bernardo, e até quinta-feira, quando isso já estará resolvido. Esperamos que sim, Sarenberg. Um abraço. E se tratando do Rio de Janeiro nos últimos tempos, vamos com calma, né? Vamos observar aí como vão ser os próximos... Obrigado, Valeu. Obrigado, Bernardo. Até.